O Evangelho de João foi escrito com um objetivo. Temos no capítulo 20, versículos 30 e 31, esta explicação. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Portanto, o objetivo do Evangelho de João é para que nós possamos crer e ter vida. Todos os sinais, e quando pensamos na palavra sinal, é diferente de milagres. Quando Jesus faz um sinal, tem um significado espiritual. Deus havia dito a Ezequiel que ele seria um sinal no meio do povo de Israel. Se nós observarmos o livro de Ezequiel, aquilo que é a vida do profeta e aquilo que ele faz se torna um sinal do que estava acontecendo com Israel. Assim, os sinais descritos no Evangelho de João são sinais que revelam a vida, que revelam o objetivo de Deus. O objetivo de Deus para os pecadores é que eles tenham vida, porque todos os pecadores estão mortos em delitos e pecados. Não há solução para a raça humana a não ser que creia em Jesus Cristo e receba a vida de Deus. Portanto, o objetivo de Deus jamais foi uma religião institucionalizada. A religião institucionalizada vem do homem caído e não de Deus. A vida que Jesus veio nos dar não pode ser imitada nem feita pelo homem. Ela tem que ser recebida através de um novo nascimento. É por isso que somente o Evangelho de João fala de nascer de novo. Se uma pessoa não nascer de novo, isto é, se não crer e não tiver um novo começo com Deus, ele não pode entrar no reino de Deus simplesmente porque não tem a vida de Deus. Nós não podemos entrar no mar e viver no mar como os peixes porque não temos a vida dos peixes. Nem os peixes podem sair de lá e viver na terra porque não têm uma vida para viver na terra. Assim também os pecadores não têm a vida para viver no reino de Deus. Precisam nascer de novo e crescer nesta vida. Mas na realidade, as pessoas religiosas e que andam segundo a carne dão atenção demais ao que Jesus faz e ao poder de Jesus e ao milagre, sem compreender o sinal. Por que Jesus ressuscitou Lázaro? Para quê? Porque os sinais no Evangelho de João começa logo no capítulo 2 e é um casamento em Caná da Galileia. É porque, na realidade, o nascer de novo é o começo de um casamento entre o homem e Deus. Lembrem-se que as Escrituras terminam dizendo que haverá as bodas do Cordeiro e, por fim, a Nova Jerusalém é a própria esposa do Cordeiro. Aqueles que não entenderam as Escrituras pensam que as bodas do Cordeiro é algo que não está revelado em outro lugar nas Escrituras. Mas Jesus revela sobre isso exatamente nas bodas de Caná, porque Caná vem da palavra cana, simbolizando o homem fraco e natural. Na realidade, as seis taças ou 6 vasos cheios de água que são transformados em vinho, significa que o homem natural ganhou a vida de Deus. E o vinho novo da festa é o próprio Espírito Santo, que se alegra no nosso casamento com Deus, isto é, na nossa fé em Jesus Cristo. Todos os sinais que se seguem é vida. Se um membro do nosso corpo está doente, por exemplo, se não podemos usar as nossas pernas e estamos entrevados, é porque falta vida em alguma parte do nosso corpo. O que Jesus faz é restituir vida. Ele dando vida,
o homem de braço mirrado pode mover seu braço. O que ele precisa é que tenha vida no braço. Quando algo em nós adoece, na realidade o que está ameaçado é a vida. Nós precisamos da cura. Isso representa que quando pecamos nós adoecemos e precisamos do perdão de Deus por meio de Jesus Cristo para sermos sarados. Agora nós já sabemos que os sinais são sinais que demonstram a vida de Deus restaurando o homem caído. Quando Jesus ressuscita Lázaro, e este é o último sinal no Evangelho de João, significa que aquele que está completamente morto em pecado e delito precisa de ouvir a voz de Jesus para sair da sepultura. É este o segredo. Durante todo o Evangelho, há a oposição daqueles que são religiosos e que não compreendem o ministério de vida. Os que são religiosos ou são crentes nominais nada sabem da vida de Deus e olham apenas os milagres como algo que vai beneficiar a nossa carne, o nosso corpo. E pedem sempre para orar e ficam desesperados quando ficam enfermos, sem compreender que Jesus veio para nos dar a vida eterna. Por isso os discípulos no livro de Atos não estavam preocupados e até perdiam a própria vida, se fosse necessário, a vida do corpo, porque tinha algo muito melhor, algo insondável e eterno, que é a vida que Jesus nos dá, a vida eterna. Assim, podemos compreender que o ministério de Jesus é um ministério de ministrar vida aos que estão em pecado. Os religiosos, quando viam Jesus entrar na casa dos publicanos e dos pecadores, eles diziam: ora, esse homem não pode ser de Deus, porque ele come com os pecadores. A visão religiosa vai sempre cegar e será contra a vida de Deus e não compreenderá o Espírito de Deus e a vida eterna. Assim, nesta oportunidade, Jesus diz que veio para os doentes, que são os doentes que precisam de médico. E em seguida ele complementa: eu vim para que aqueles que estão em pecado se arrependam e creiam. Porque, na realidade, os que estão doentes são os pecadores, ou até mesmo mortos. Eles têm necessidade de médico. Então Jesus se apresenta como aquele que veio para nos curar, curar da incredulidade, da qual origina todas as enfermidades espirituais e físicas. Bendito seja Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Compreenda isto e saiba que esta vida do céu é a mente de Cristo que entra em nós. De tal maneira que nós renovamos a nossa mente concordando e aceitando a sua palavra, obedecendo a sua palavra. Assim nós temos comunhão com ele e andamos segundo o seu Espírito e não mais segundo a carne. Esta é a razão de que Paulo escreveu aos Romanos dizendo que aqueles que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. Aqueles que andam segundo a carne caminham para a morte. Mas os que andam segundo o Espírito têm vida e paz. Estejamos firmes nesta fé, para que todos os que creiam. Veja o que diz o versículo 31 do capítulo 20. Essas coisas foram registradas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Quando temos esta vida, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se Deus não poupou nem mesmo seu Filho, mas nos deu seu Filho, para que nele nós tivéssemos a vida, não nos dará com ele todas as coisas? Portanto, é triste que muitos tenham recebido algo que não é Cristo. Está recebendo algo do espírito do mundo ou do homem. Mas nós recebemos o Espírito de Cristo. E é nesse Espírito que nós damos testemunho e pregamos o Evangelho da verdade. E o Evangelho da verdade é que Jesus veio nos sarar, Jesus veio nos curar, Jesus veio nos levantar,
Jesus veio nos fazer ver. Jesus veio nos fazer andar por meio do Espírito Santo de Deus. Isto é uma realidade que experimentamos e damos nosso testemunho. Compreendemos aqueles que não nos compreendem ou não nos aceitam, pois se chamaram Jesus ou ignoraram Jesus, se riram dele, escarneceram dele, o que será de nós? Mas prosseguimos firmes, porque sabemos que o Espírito é verdadeiro. E nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos esse Espírito que provém de Deus. Que a graça e a alegria completa do Espírito esteja com todos vocês. Vamos prosseguir, porque, como está escrito, o próprio Jesus é o Amém de Deus. Significa que Jesus é o único homem que nasceu e que concordou com Deus e obedeceu a sua palavra, para que nele nós também sejamos o Amém, isto é, concordemos com ele, andemos segundo os seus mandamentos. Seus mandamentos não são pesados, seus mandamentos são leves, que é o amor de Deus. Bendito seja Jesus, louvado seja o seu nome. Amém.